Pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Yuri Fábio Venâncio. Ele é professor de língua norueguesa, já teve alguns trabalhos, alguns artigos relacionados também a algumas questões de escritos da língua norueguesa, livros, publicações também para o NEV, o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. E a gente vai conversar aqui sobre alguns fatores bem interessantes, né, sobre a carreira dele nesses estudos da língua norueguesa e dos trabalhos que ele já publicou. E também a gente vai falar aqui também sobre uma coisa bem curiosa que a gente vai trazer aqui, mas eu vou deixar aqui na entrevista para a gente falar desse assunto que vai ser bem interessante. Yuri, bem-vindo aqui ao canal, é um Obrigado prazer. pelo convite, Márcio. Obrigado, interesse. Eu É um Agradeço. prazer imenso te receber Um prazer aqui. também. É, Demorou, mas deu certo. é verdade. Tem esse detalhe, a gente foi marcando, mas a gente Deu conseguiu aqui certo. hoje para fazer a entrevista. Uhum. Para começar, queria te perguntar como que começou esse teu interesse, né, por conhecer a Escandinávia, por conhecer também a Noruega em si, esse teu Sim. interesse por era viking, Uhum. como que foi para ti esse começo? Eu não tenho descendência escandinava, nada, mas acontece que minha avó, ela fala alemão, fala tipo, de pouco dialeto, né? Não fala fluente, mas falava algumas palavras. E desde criança eu me interessava muito por isso. Então eu comecei a pegar umas dicas com ela, de como falava isso, tipo coisa de 12 anos, 11 anos. E comecei a me interessar. Então, após esse momento que ela me dava as dicas, tal, eu comecei a procurar informação sobre a Alemanha, sobre alemão. Daí comecei na minha juventude já, né? Tipo, sempre fui muito, eu gostei muito assim de histórias, de quadrinho, histórias no geral mesmo, mas eu era uma criança, não tinha esse conhecimento, não tinha essa maturidade. E eu procurei, e não tinha internet na época também. Tem que lembrar disso. Eu nasci em 85, então você começou lá por 97, 98, esse interesse meu, 96, quando eu comecei a ouvir metal também. Então, eu comecei a ter contato com bandas também. E comecei, foi com, dá pra acreditar nisso, foi com o Dimmu Borgir. Eu, cara, tinha, sei lá, 15 anos, 16 anos, peguei uma letra deles lá, não entendia nada que significava, Stormblast. E eu falei, nossa, isso é muito legal, tipo, parece um pouco alemão, mas não é alemão. E eu decidi, eu tinha um professor de alemão na época, o Fight, tá? É um músico aqui da minha cidade de Limeira. E ele falou, isso aqui parece dinamarquês. Eu falei, nossa, mas é muito mais legal que alemão, eu falei pra ele. Daí, cara, foi uma coisa mágica pra mim, tipo, o mundo que me abriu, assim, não entendia nada, mas assim, a parte mística dessas bandas, e eu comecei a gostar da língua, e não tinha o que fazer na época, tipo, não tinha na biblioteca da cidade, não tinha internet, na verdade tinha internet, tava bem no comecinho, né? E eu me cadastrei numa mala direta que enviava a cada semana. Tipo, uma mulher da Noruega mandava para pessoas interessadas no mundo na língua norueguesa. Recebia essas malas, esses e-mails. Consegui comprar um livro que veio, acho que dos Estados Unidos, por uma livraria aqui da minha cidade, que conseguiu trazer, tá aqui, inclusive, um livro de gramática. Como se gramática ensinasse alguma coisa, mas, não digo, lógico que gramática é importante, mas não vai ensinar você a falar uma língua. Daí eu comecei por aí, comecei a... Lógico, eu também estudava alemão, gostava muito, então comecei a estudar também a história da minha família, sempre gostei muito de genealogia, e então eu comecei a aprender norueguês, alemão, norueguês muito mais, gostava muito de black metal, gosto ainda, mas assim, me influenciou muito na questão... Ah tá, black metal me trouxe também para a questão de Eventyr, contos de fadas, que fala muito disso, de quadros, Kittersen. Então, assim, misturou muita coisa na minha cabeça, abriu um mundo para mim. Eu era já muito fechado, assim, tipo, tinha muitos amigos, assim, então eu ficava nesse mundo, sabe? Comecei a partir daí. Eu acho que foi. Eu fiz letras, mas o início foi aqui. Nossa, bem interessante. É, É bem legal que a gente tem esses contatos, né, principalmente música, é, com essas coisas, a gente vai pegando esses pouquinho em pouquinho e vai se uhum. interessando. Eu acho isso também Foi de bem pouco em legal. pouco, mas foi mesmo. Até lembro hoje, quando eu vi uma música do Dimmu Borgir pela primeira vez, nem gosto da carreira recente deles atual, mas assim, mesmo os primeiros, mesmo, pra mim foi muito, sei lá, me puxou de uma maneira que eu comecei a estudar a língua por isso, pelo interesse de saber o que ele estava falando, sabe? Bem legal. Assim, para a gente também começar, né, a nossa conversa, Uhum.
A gente sabe que a Noruega, além de ser o país, né, do black metal, Uhum, além de uhum, ser um país assim também conhecido pelo uhum, seu IDH altíssimo, uhum, a boa hospitalidade de boas pessoas, uhum. o que assim a gente poderia definir desse país também de forma linguística? Como é que é adentrar a língua norueguesa? Para quem Sim, vai ter assim, esse primeiro contato e vai conhecer um pouco desse é universo. um problema. Não, um problema não, é um desafio. Porque o norueguês, o que é o norueguês? O norueguês são duas línguas escritas, né, o bokmål e o nynorsk. Bokmål é falado hoje em dia, desculpa, falado não, escrito hoje em dia por mais ou menos 85% da população, nynorsk por 15%. E isso na parte escrita. Então, eu vou escrever em Bookmall, eu vou escrever em Nynorsk. Não é muito diferente. Eu posso entrar com mais detalhes depois, mas Bookmall é mais fácil, tá? E tem menos flexões, não muito menos, né? Não é um alemão. O Nynorsk não é um alemão, nunca. Mas assim, tem um pouco mais de flexões. Mas o problema são os dialetos. Muitos linguistas falam de que cada comune, assim, cada município tem um dialeto. Lógico, o dialeto do município, vamos pegar Campinas, e vários dialetos. 400, mais de 400. Nossa, não fazia ideia. É, Estou surpresa. Então, tipo assim, a gente tem dois principais, mas dentre esses dois tem esses 400, mais ou menos. não, os dois principais são escritas. Ah, Escrita, tá. né? Escritas. Então, o Bookman e o Nynorsk, tá? Os dialetos é a parte mais falada. Ninguém vai. As pessoas até escrevem dialeto, mas não em forma, não em documentos formais. A família manda um SMS, que não usa muito WhatsApp, não, velho. Você manda um SMS, você manda em dialeto, tá? Mas como eu falei, os dialetos, eles não vão ser tipo muito diferentes quando estão próximos. Você tem uma região X, vai ter dialetos parecidos entre eles, entendeu? Por exemplo, na parte de Bergen, Stavanger, eles têm o R do alemão, tipo Bargen. Então, assim, esse som que vem, é uma influência do baixo alemão da época da Liga Hanseática. Então, vai ser bem diferente de Oslo, que já é o R, Bargen. Então, sim, tem 400 dialetos, mais ou menos, e duas línguas escritas que a gente aprende, que as pessoas aprendem quando vão para lá, né? Para fazer provas e tudo mais. Ah, tá. Muito interessante isso. Hã? É muito, muito, assim, é uma coisa assim muito, como é que é? Tem as suas especificidades que até eu estou aprendendo agora, porque É, para mim existia somente entender e compreender o que era o norueguês, não sabia nem que não, tinha essa claro que diferenciação de... Se você aprende o Bookman, tá, quando a pessoa aprende o Bookman, eu para o norueguês, eu dou aula em Bookman. Eu falo Uhum. Bookman, porque assim, eu não nasci em Oslo para eu poder ter lógico, posso puxar um pouco o acento de Oslo, morei lá já, então, mas você vai falar em Bookman se você aprende Bookman. As pessoas vão te entender, e elas até podem responder em Bookman, tá? Então, assim, mas vão te entender. Tem dialeto que às vezes não se entende na própria Noruega, mas eles facilitam para compreender. Em vez de, por exemplo, se você fala, não em norueguês, você pode falar ikke, ite, ishe, it. Tem mais alguns tipos. Por exemplo, se você falar nós, vi, me, os. Tem dialeto que fala os, que é como se fosse o pronome objeto, tipo us do inglês, em primeira pessoa. Tipo us, como se fosse o inglês. Us are talking. Tipo, we are talking. Tipo, seria assim, Rodrigues, os snakker sammen. Então, assim, então vai mudar, é uma região Salvador que faz isso. Mas tem o me também, que é nós, o vi, tá? O yai, eu, yai, egg, i, ó. Tipo assim, eu não sei pronunciar totalmente bem os dialetos, mas, entendeu? Muda muito. Ah, tá. Nossa, bem interessante. Uhum. E quando a gente pega a estrutura, por exemplo, gramatical da língua norueguesa, Uhum. a gente vê algumas letras que são diferentes, Sim. algumas É que composições até uhum. mesmo de formar frase. Como é que assim, é o funcionamento um pouco Quando a gente disso? fala você falou de gramatical, na verdade as letras não vão entrar nessa área, mas tudo bem. Pra, é uma diferença, né? Tipo, tem o cortado, então né? O A com a bolinha em cima, que é o, e o A junto, que é o A. A. Então, esses três são, assim, o que chama atenção na língua. Foi o que na verdade me chamou quando era criança, né? Tipo, que legal. Mas o cortado nada mais do que o do alemão com 2 pontos. Com laut, com trema.
Mas, assim, gramaticalmente, diferenças, assim, a gente não vai encontrar, mas nada brutal, comparado ao português, comparado ao inglês. Eu tô falando de línguas indo-europeias aqui, né? Tipo, lógico, norueguês é língua germânica, mas se pegar alemão, norueguês, islandês, sueco, faroês, holandês, todas elas são línguas germânicas. Claro, tem suas classificações, mas elas têm um core, assim, um núcleo parecido. Claro que o alemão faz umas inversões quando está com oração subordinada, mas, assim, é muito detalhe aqui. Só que se a gente pegar o português também, fala sei lá, eu como pizza. Vai falar, eu como pizza. Sujeito, verbo, objeto. No inglês é a mesma coisa. Jeg spiser pizza. Então, alemão, ich esse pizza. Então, só que tem outras línguas que fazem outras coisas. Eles colocam o objeto na frente, daí colocam o sujeito e o verbo. Tem língua que aglutina tudo, tipo o finlandês, o estoniano, o húngaro, aglutina as palavras. Então, sim, o norueguês não é um bicho de sete cabeças gramaticalmente. Da parte sintática, da parte morfológica, é bem simples, na verdade. O norueguês é tão simples quanto o inglês, se for para assim dizer. Tanto que no inglês a gente fala I like, you like, she likes, he likes, né? Então a gente tem uma variação, a gente coloca um S no he e no she. No norueguês é tudo igual. Jeg liker, du liker, han liker, hun liker, vi liker, dere liker, de liker. Então, tem muitas simplificações. Como eu falei, o principal no norueguês, o principal problema, desafio é entender o que eles falam em algumas regiões. Entender o que eles falam. E, lógico, escrever, claro que também, mas qualquer língua é difícil para você ter um bom vocabulário. Vocabulário é problema em qualquer língua, né? Mas de dificuldade a gente quer entender. Gramaticalmente não é tão difícil, não. Ah, tá. Nossa, muito interessante esse lado da língua norueguesa, que eu realmente pouco conhecia. Sim. E quando a gente tem, né, essa questão linguística, né, na Noruega, a gente sabe que ela também foi passando por transformações desde o passado. Sim. Qual é a conexão também que ela teve com o nórdico antigo até ela se formar na estrutura contemporânea, né, que ela tem hoje? Tem algumas divisões que eu não vou me lembrar de cabeça aqui agora, estudei isso há muito tempo, mas, assim, basicamente a gente tem o antigo nórdico, né, que é o Norrønt, né, que é uma forma, que é o que você encontra da saga. O que são as sagas, por exemplo? Foram escritas no final do século XIII. Tem sagas que foram escritas na Islândia, na Noruega. Então a gente pode falar aí de uma escrita com o alfabeto latino, a gente pode não esquecer disso, que a gente pode chamar de antigo islandês e antigo norueguês também, como tem antigo sueco, antigo dinamarquês. Só que todas essas línguas são do nórdico antigo comum, se assim por dizer. Que daí tinha já que era pré-alfabeto latino, que era das runas. Mas lógico que havia dialetos quando eles escreviam em runas. Tá? Já existia dialetos. Então tinha algumas runas, eu não vou agora saber dar detalhes, porque foi muito tempo que eu não mexo com isso, tá? Tem algumas terminações que você vê que é mais para a parte da Suécia, mais para a parte da Noruega. Então, já tinha dialeto nesse período pré-escrito, pré-alfabeto latino. Então, o norueguês desenvolveu, sim. Lógico, tudo isso veio ainda de um germânico, um proto-germânico, que, obviamente, também tinha... Proto-germânico está englobando já o alemão, o holandês, o feroês, o frísio. Lógico, tem os dialetos, que os povos foram cada um ficando numa região, desenvolvendo, que veio do indo-europeu, que inclui português, espanhol, italiano, hitita, grego, russo, né? Então, assim, o norueguês veio, sim, de uma fase antiga que eles escreviam em runas, não é todos que escreviam em runas também, né? Agora, eu não posso muito entrar nesse detalhe, mas, assim, quando eu sei, as runas eram mais para memoriais, para marcar território, tudo mais. E daí, sim, desenvolveu com a chegada, com o contato com o cristianismo, com o Ocidente, veio o alfabeto latino, que daí virou o antigo norueguês, o antigo sueco. Então, o antigo norueguês aconteceu. Teve uma quebra após a peste negra na Noruega, que pararam de escrever norueguês. Por quê? Porque teve a unificação com a Dinamarca. Então,
a língua escrita virou o médio dinamarquês, assim, por dizer, na Noruega. E o norueguês ficou só para os dialetos, entendeu? Daí teve a continuidade na Noruega só com dialeto, na época de 1300 até 1600, 1700, só em 1800, mais ou menos, que, 1800, não sei a data exata, mas na metade do século XIX, começou a desenvolver a língua escrita norueguesa, porque era só dinamarquês. Eles não escreviam norueguês na Noruega do século XV, 14, 15, até o século, metade do século XIX, não se escrevia norueguês na Noruega. Só tinha os dialetos, entendeu? Ficou claro? Entendi. Mas a gente pode perceber isso porque também teve essa unificação entre reinos, principalmente com a questão do Haroldo Camembert, que foi a questão daquela unificação dos territórios, Dinamarca, Noruega. Na verdade, a Noruega é isso. A Dinamarca juntou o território com a Noruega, mas o poder estava na Dinamarca. Né? Então, a língua escrita norueguesa, que iria se desenvolver, né, a partir do antigo norueguês, teve um corte. Né? Não teve esse desenvolvimento. Daí começou só a escrever em antigo dinamarquês. Desculpa, não antigo dinamarquês. Em médio dinamarquês na Noruega. Só com o tempo que teve, na época do nacionalismo, do romantismo, né, volta às raízes, e a separação da Dinamarca com a Noruega, que a Noruega ficou um pouquinho com a Suécia depois disso. Daí a Noruega conseguiu desenvolver no final do século XIX duas línguas escritas, que eu mencionei. Eu até confundi, eu disse Haroldo Camembert, é o Haroldo Bluetooth, na verdade, que não, mas isso é bem mais antigo. Isso é bem mais antigo. Não, não. Tá. Eu tô falando de um período de o reinado Noruega-Dinamarca começou em 1300 e... deixa eu consultar aqui. Durou de 1380 a 1814. Então, assim, o Haroldo era bem mais antigo que isso, sabe? Então, assim, esse período, até 1380, a Noruega tinha reis noruegueses. Então, eles tinham um desenvolvimento de linguístico norueguês. Escrito. Tanto que você encontra nas sagas isso. Escritas na Noruega, né? Não na Islândia. Mas é bem parecido. Daí, com a unificação, teve uma quebra e a língua escrita norueguesa não foi desenvolvida. Ficou só para o âmbito dos dialetos. Entendeu? Até que no século XIX, como eu falei, que veio essa nova... esse sentimento romântico de nacionalista, de separação da Dinamarca, que a Noruega falou, não, a gente tem que criar um idioma norueguês. E daí surgiu o Bokmål e o Nynorsk. Só que o Bokmål chamava antes Riksmål, e o Nynorsk chamava Landsmål. Tipo, Riksmål seria a língua do reino, que era influenciado pelo dinamarquês, mas tinha elementos da pronúncia norueguesa na escrita. E o Landsmål era do Ivar Aasen, que é um grande linguista romântico, o mais importante da Noruega, que pegou vários dialetos do leste, tirou um denominador comum entre eles e fez a língua do Nynorsk. Na verdade, chamava Landsmål, língua da terra, que se desenvolveu em Nynorsk. Entendeu? Entendi. Agora ficou mais compreensível, porque eu achava que esse processo, com a questão do Harald Bluetooth, ele ter colocado, digamos, anexar, né, formando aquele reino entre Dinamarca com Noruega, ficasse tudo com uma língua só e depois que fosse ocasionando a separação. Não. Ficou, na parte da chancelaria escrita ficou antigo médio dinamarquês. Tá. O norueguês perdeu espaço. Tanto que a língua... e também a peste negra fez com que muitos padres que sabiam o norueguês médio, Svartdaugen, que chama, né? Ela fez muitos intelectuais que sabiam escrever morrer. Então, meio que se defasou mesmo. Ficou mais... Você não acha muito nos registros escritos em médio norueguês durante esses séculos. Você vai achar só antes de 1380. Entendi. E quando a gente trabalha, né, principalmente com a questão das sagas, elas foram, assim, deveras importantes até para a compreensão de muitos elementos até da era viking, outros elementos ela já trouxe já muito pós o período.
E quando a gente tem esses elementos, como que a gente pode trazer, né, dessa documentação para tentar entender esse lado, né, da Noruega, como até o mesmo conceito da Ana Viking, da própria Noruega, tipo, as sagas, elas realmente traduziram o que era a Noruega naquele período, ou Bom, ela já é uma visão já mais islandesa de uma Noruega, digamos é que assim? assim, eu não sou, daí já sai um pouco da minha área, né? Uhum, Minha área mais linguística, mas como eu falei, no livro que eu estou escrevendo sobre a minha família, eu estudei um pouco de sagas, só que mais superficialmente. E o que eu uhum, posso dizer é o seguinte: a saga, principalmente escritas por Snorri, ele era um chefe do local que queria mostrar o poder dele, e ele escrevia as sagas com base no material que ele tinha em mãos. Só que o material que ele tinha em mãos era mais antigo que ele, e falava sobre coisas 200, 300 anos antes que ele. Então, assim, quanto ele inventou, quanto ele realmente copiou materiais, quanto era autêntico, a gente não pode ter tanta certeza. Para dizer, a Noruega era assim, não sei se essa pergunta quer dizer, era assim que acontecia, era assim. Claro que ele não ia ter intenção de mentir, creio eu, mas é uma opinião minha, um julgamento. Só que invenções, sim, já. Ele criava algumas invenções para dar sentido das histórias que ele narrava, que ele pegava, às vezes, histórias meio que incompletas, e tinha que ter um sentido, entendeu? Mas, assim, na questão de como que... Se a pergunta foi como que as sagas espelham a sociedade, daí acho que, sim, não é muito da minha área, entendeu? Não sei, uhum. tem que perguntar mais para alguém da história que estuda sagas mesmo. Mas eu Ah, sei tá. que o que ele escreveu, lógico, não tem só sagas que ele escreveu, né? Mas assim, do Heinz Kringla, todas essas sagas que estão lá, ou lógico, de livros mais antigos, mas ele que acabou, como posso dizer isso, ele que foi o mais importante. Então, ele pega cópias de outras versões das mesmas sagas que ele narra e altera, floreia um pouco mais. Então, mas quanto isso remete à realidade da época, da sociedade, eu não sei como dizer isso. Ah, tá. Não, sem problema. Era só assim Uhum, para realmente ver se você tinha alguma visão com relação, porque às vezes a gente vê uhum. muito que as sagas são esse produto, né, É principalmente da maravilhoso, literatura óbvio, é islandesa, maravilhoso. muito ótimo, muito bom de Maravilhoso. ler. É raro você achar um país que manteve isso, que dá para. Uhum, Mas realmente dizer se o que ele narrou. Ele estava narrando uma coisa do que correu 200, 300 anos antes dele. Se realmente uhum, aconteceu ou se era assim, creio que sim. Pode ser que sim, pode ser que algumas coisas não, né? Não, eu acho muito interessante, porque mesmo ele sendo islandês, ele traz a visão dinamarquesa, a visão norueguesa, né? Ele tenta trazer também dos outros Uhum. territórios Sim, com naquele, certeza. Ele tinha muito naquela. conhecimento, com certeza. Uhum, Ele andava muito. Ele foi para a Noruega, ele andava, viajou umas vezes para a Noruega, ele andava muito. E ele era muito rico também, né? uhum. Então, ele tinha poder para isso. E uma coisa interessante é que a Hum, gente tem também um outro documento, que é aquela Carta Marina, né, do Olaus Magnus, e ele vai também fazendo uma descrição de alguns territórios. Você chegou a analisar eu até tenho aqui um quadro dessa carta, mas não, infelizmente não. Isso eu realmente, meu conhecimento é zero. Mas eu sei que a Carta Marina mais ou menos mostra, aí sim a gente pode ter uma ideia do que eles achavam que era. Porque é uma visão de quem pintou, né? Sim. Você falaram que tem os monstros e tudo mais, né? Isso. Sim, eu acho que a gente pode ter uma visão de como era a realidade para eles na época. De como era recortada a região, era muito bonito esse mapa. Até que eu, como eu falei, eu tenho ali Uhum. atrás, mas não saberia dizer a parte, discutir esse documento com você. Mas Ah, qual é a sua curiosidade? era justamente, por exemplo, porque Uhum, em alguns momentos, alguns trechos que a gente tem ideia desse, até uhum. ele tem um livro muito interessante, o Lamarck, deixa eu só lembrar aqui o nome Lá os magos, né? é, que é um livro grosso, meu Deus do céu, deixa eu ver, é esse Você aqui. fala história de. Estou muito pequeno aqui. Gentibus septentrionalibus. Isso. Isso. Nossa, que é difícil às A vezes de latinha é falar. bem. Nossa. Em Esse está latim, às vezes sim. E aí ele Mas vai eu não descrevendo, às cheguei. vezes, detalhes de vários lugares que ele foi, desde
Noruega, desde Dinamarca, tudo que ele foi passando. Aí, isso que eu ia te Eu perguntar. acho que, como eu falei, aí é bem mais recente, né? Já tinha eu acho que daí para você ter uma ideia da região, de como eles pensavam, acho que daí é um pouco mais perto do que poderia ser na realidade, do que contar apenas com o Snorri. Uhum. E, assim, a gente percebe muito ainda desse hábito ainda do norueguês, dessa lida, né, com... Principalmente porque o Olaf Magnus, às vezes, descreve questão da ambientação com o frio, né, com a Uhum, questão da alimentação, das uhum. tradições. E, assim, uma tradição que é muito interessante, que muitos países escandinavos têm, a Noruega não podia faltar, claro, é a tradição folclórica. E você mesmo fez a Sim, tradução, né, de poema para exatamente. Na aquele verdade, livro que até tem, né, desculpa. como é? Acho que é não sei o que, contos nórdicos, né? Eu acho que... Eu fiz uma publicação dos Contos Nórdicos, é um livro da editora, mas eu não sou muito, eu não foquei muito na minha carreira nisto. O que Uhum, acontece? Quando eu entrei em letras, eu parei falando de uma entrevista criança com norueguês, só que não fiz letras. Dá só uma ponte aqui. Eu uhum, comecei a fazer letras na USP, porque a USP é o único local, a única universidade que tinha uma optativa em norueguês, né, que era dada pelo Francis Hubert. Hoje, coitado, ele sofreu um AVC em 2013 e hoje ele está bem, mas ele parou de lecionar desde aquela época. Ele era o principal tradutor de norueguês até aquele período. E eu fiz a optativa com ele e fiz um artigo com ele, um artigo para uma revista, que era sobre o Peer Gynt. Que sim, daí sim eu traduzi um conto folclórico do Asbjørnsen no Lua, né? Que daí se apresenta mais ou menos como eles viam a natureza, a sociedade, porque é mais recente, né? É como se fossem os irmãos Grimm da Noruega, as Asbjørnsen no Lua. Então eles coletavam contos orais uhum. e escreviam nos livros. Daí sim dá para ter uma noção do que eles acreditavam, dos Troll, outros seres folclóricos. E sim, eu fiz uma tradução, não lembro exatamente como eu traduzi agora, mas eu posso até pesquisar aqui. Sim, você pode tiver alguma dúvida sobre isso na entrevista. Uhum. É justamente sobre isso. Por exemplo, como que essa sociedade escandinava, né, ela teve o folclore também, ele teve essa participação também no jeito como as pessoas também lidavam de forma linguística, havia alguns códigos que as pessoas entendiam, criavam alguns elementos linguísticos a partir desse folclore? Sim, com certeza. As Bears no eles tinham um foco em anotar esses contos orais, às vezes nos dialetos que eles ouviam. Não como fez o Ivar Olsen, mas tinha elementos, sim. Só que eles escreviam esses contos em Riksmål, como eu falei, que é quase próximo de dinamarquês. Mas sim, eu acho que creio que tem um outro conto que eles anotaram que possa ter elementos de dialeto. Mas assim, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você quer saber se esses contos, se tem elementos linguísticos Isso, digamos assim, que a Uhum, partir desses contos, uhum. as pessoas começaram também a, de alguma forma, por exemplo, quando tinha um troll fazer alguma marcação, usava algum elemento Sim, sim, sim. linguístico. Sim, sim, que é Pra, muito isso. famoso que é I found, I found, como eles falam. I found, I found. Quer dizer, achei, achei. Isso tem muito nessa, acho que é do conto do Per Gynt, inclusive, ou do Asclave, não lembro certo que ele fala I found, e ficou no linguajar popular, sim, com certeza. O medo dos trolls, tudo isso vem lógico, tem uma coisa que veio, não é o medo não veio dos contos dele, veio da tradição. Os contos que anotou essa tradição, entendeu? Mas sim, há elementos sim, linguísticos, com certeza. O que me veio na cabeça no momento é esse font, que é encontrei. Se eu não me lembro de algum outro agora. Mas com certeza existe, como meus irmãos Grimm também, né? Dos irmãos Grimm. Eles devem ter no alemão alguma coisa que foi colocado nos textos dele que é representado hoje na língua alemã. Nossa, bem interessante. Uhum. O Peer Gynt é aquele que, eu não sei qual, é aquele que influenciou para aquela obra Hall of the Mountain King? Não sei se Exatamente. é isso, né? Exatamente.
Perguinte faz muito tempo que eu traduzi em 2013. Ele é tipo um anti-herói, um Macunaíma, assim, sabe? Que tenta fazer as coisas. Mas também é o Ascalado, né? O Ascalado é um outro que é bem parecido, que ele tenta sempre alguma coisa, sempre parece que vai dar errado e não dá, entendeu? Mas ele é assim, tem a música do Savatage também, né? Que fala isso que eu lembrei. Sim, é ele mesmo. Então, inclusive, eu chamei de As Aventuras de Peer Gynt, né? Está no Cadernos 13, da Literatura e Tradução, publicado foi pela... Eu não lembro qual foi a publicação, mas foi em 2013, eu posso depois passar o link para você, deixar aí no comentário, no canal, tá? Mas eu fiz em conjunto com o Francis, tá? Não fiz sozinho. Eu não tinha tanta bagagem nessa época. Eu traduzi, isso eu garanto. Foi eu que fiz. Mas ele fez uma revisão que tinha alguns elementos que muito orais, assim, que eu não compreendia nem com o dicionário. E ele ajudou também na introdução. Mas foi o pontapé. Foi a primeira publicação que eu tive. Bem interessante. Aí você fez também alguns aqui sobre o Baldur's Drama, né? Os Sonhos de Baldur. Exatamente. Daí já foi uma participação com o Mervyn, tá? Foi algumas traduções que eu fiz do Antigo Nórdico. Estudei bastante Antigo Nórdico. Lógico que às vezes eu pegava uma ajuda em alguma tradução para o norueguês, para ter uma base, mas eu sempre procurei colocar fontes. Em tudo que eu traduzi para o Mervyn, eu coloquei muita fonte de por que a tradução é assim. E fiz algumas traduções para ele, sim. Também participei do livro dos dois dicionários, né? Explicando um pouco da língua norueguesa neles, da linguagem da era viking, né? Digamos assim, da literatura da era viking, das runas. Mas são tudo são temas que eu não trabalho mais hoje em dia, infelizmente. Não por falta de vontade, mas por falta de tempo. Gostaria muito de continuar no meio de estudos vikings, escandinavos, mas realmente a falta de tempo impede isso, esse momento. A publicação foi em 2019, eu acho, faz uns 6 anos já. Nossa, é verdade, já faz um tempo mesmo. Agora que eu me lembrei. Ontem. Entendo. E a gente vai chegar agora num assunto que eu acho que é muito interessante, que eu acho que o pessoal está aguardando, porque eu não falei o que era no início, né? Que é justamente sobre a sua descendência com o Olaf o Santo. Isso, o que acontece? Agora, personagem tem que falar que eu não tinha... Valhalla. Parece meio bizarro, né? Tipo, mas como eu falei, não tem descendência escandinava, mas essa descendência veio... O melhor explicar do começo, né? A questão é, todo mundo que hoje vive pode ter algum descendente nobre. O problema é achar em documentos, provar isso em documentos, né? Então, você acha que você vai no Family Search, faz buscas, achei meu parente, meu tataravô. Vai achando, procurando, nossa, chegou aqui e tal, no marquês português e tal. Daí já colocam lá, ele é descendente de Afonso. Tá, mas é a prova, entendeu? Então, o que acontece? A sua pergunta foi como que eu consegui fazer a ligação de mim até Olaf Haraldsson, o Olaf Helg, né, o santo. É que assim, eu comecei a fazer a pesquisa etimológica na minha família, não etimológica, genealógica, da minha família há uns 10, 12 anos, porque eu precisava tirar a cidadania italiana. Minha mãe é totalmente italiana, então eu comecei por lá. Comecei também pela minha avó, que eu fala alemão, né? Ela tem descendência da Suíça alemã, na verdade, também da Silésia, da Boêmia. E com esses dados que eu obtive, eu descobri o nome do meu tataravô. Ele chamava Rudolf Blumer. E ele foi, inclusive, trabalhando na fazenda de Bicaba, né? Ele foi um dos... conhece a fazenda de Bicaba, né? Ele ouviu falar? Acho que sim, já ouvi falar. Foi uma das primeiras fazendas que substituiu a mão de obra escrava aqui no interior de São Paulo, pelo senador Vergueiro, e teve uma revolução lá. Acho que foi a primeira revolução operária no Brasil, não tenho certeza agora, mas acho que foi uma primeira revolução, porque eles não estavam felizes com a meta que eles tinham que ter de café e com o que eles recebiam, do senador Vergueiro. E esse meu tataravô, não é meu tataravô, é avô de tataravô, na verdade, né? Ele é pai do meu tataravô.
ele veio para trabalhar nessa fazenda. Então, até aí que eu chegava nos meus documentos. Tinha meu pai, minha avó, a parte de vó, meu bisavô, meu tataravô e meu tataravô. Avô de quarto grau, né? Então, eu falei, putz, cheguei e parei aqui, morreu, não tem como mais para trás. Não sabia nem de onde vinha, eu achava sempre que era, minha avó falava que era da Alemanha, na verdade não, era da Suíça que fala alemão, né? Daí eu comecei a pesquisar, eu fiz muita pesquisa, eu fiquei acho que uns 2 anos só atrás dessa parte da minha família. Encontrei daí um linguista, desculpa, um genealogista na Suíça, chamado Patrick Wilk. Ele também tem descendência de Bloomer, que nem eu. E ele falou, não, os Bloomers são dessa região, chamado Glarus, né, um cantão chamado Glarus, no leste da Suíça. E ele falou, eu tenho aqui tudo já sobre você. Ele falou, tudo. Eu falei, como vocês têm tudo sobre mim? É porque esse Rodolfo Bloomer, casado com a minha avó de quarto grau, a Catarina Riner, ele já tinha tudo pronto já. Ele falou, eles vieram em tal barco, e sim, batia, porque eu tinha o nome dos avós, dos pais do Rodolfo Bloomer, e batia com os dados que ele tinha. Então, não tinha como dar errado, sabe? Tipo, eram eles mesmos. E daí aconteceu. Ele me passou o site dele, que tem registro de todas as pessoas que nasceram em Glarus, do século XVI até século XX. Mas ele não inventou isso. Ele pegou isso de um livro, de um outro genealogista do século XIX, chamado Kubler-Müller. Ele pegou todos os documentos, todos os registros de igreja paroquiais protestantes, né, de Glarus, nascimento, batismo, matrimônio e óbito. São 12 volumes gigantescos. Está tudo lá no arquivo de Glarus. Pegou tudo isso aí, a criação do Kubler-Müller, e digitalizou no GeneaNet, que é tipo um Family Search mais específico, assim, para não tão usado. Colocou lá, tem mais de 90 mil nomes lá na árvore genealógica dele. É um trabalho gigantesco. Enchi muito o saco dele, pra falar a verdade, porque eu fiquei bem desconfiado no começo, mas não tinha como desconfiar. Eu falei, achei muito coincidência o cara conhecer da minha família. Mas aí o que acontece? É um sobrenome muito específico daquela região, e eu que achei, não ele que me achou. Eu achei, você tem nome aí, Rodolfo Bloomer com a Catarina Riner. Não tem, porque eu faço estudo desse pessoal de Glarus que migrou para Limeira, para fazenda de Bicaba. Então não sou só eu, tem outros sobrenomes aqui dessa região, Stauffacher, Elmer. Então, com isso, eu descobri, a partir do Patrick Wilk, que pegou as informações com o Kubler-Müller, que fez no século XIX, como especificava esses volumes, eu consegui rastrear esse Rodolfo até 1620, mais ou menos. Só que daí bateu numa condessa. Só que tudo isso está em registros, pelo genealogista. Só que daí eu fui para a Suíça, em Matos, visitar lá, a cidade já tinha visitado em 2012, mas nessa época eu não tinha conhecimento nenhum. Fui visitar, fui na igreja, peguei os livros, tudo, estava tudo jogado, para ser sincero, tipo... Isso. Uns livros do século XVI jogados, século XVII jogados, não jogado de mau cuidado, mas tava lá, falei, esse negócio tinha que estar com seu cuidado, né, para não desgastar com o tempo. Tirei foto de todos eles, foi umas 500 fotos. Daí cheguei em casa e procurei os dados pelo próprio, como nasceu os avós do Rodolfo. Fui lá e procurei. Já procurei no documentos, já no livro histórico mesmo, achei, peguei, colei no meu livro. Eu fui pegando tudo, até chegar na Condessa. Daí eu tinha os dados, os registros, um atrás do outro, data de nascimento, óbito e falecimento, tudo. E chegou na Condessa. E a partir daí, estava lá escrito, Bárbara von Hohenzollern, que teve o filho, o Werner Elmer. Daí, a partir daí, eu tinha tudo registrado até o Rodolfo, até a minha avó, até eu, né? E a partir dos von Hohenzollern, eu consegui chegar até o Love Harrelson. Por quê? Porque qualquer pessoa que tem acho que eu não sou nobre, obviamente. Minha parte nobre que eu tenho registro, a última pessoa faleceu em 1620. Mas qualquer pessoa nobre, sei lá, os reis da Dinamarca, da Noruega, da Inglaterra, tem descendência do Olav Haraldsson. Por quê? Porque o Olav Haraldsson teve uma filha, a Ulfhilde,
que casou com o Ordulf von Sachsen, com o Ordolfo da Saxônia. E isso que deu. Daí o Ordolfo teve o Magnus, e daí teve várias famílias von Sachsen, da Saxônia, que foi para as outras famílias europeias. Então, eu tive só uma coincidência de achar uma condessa que tinha essa linhagem. Mas só que a partir dela tem várias linhagens que chegou até o Olaf Haraldsson. Tanto da parte suíça, daí tem uma parte lá dos avós dela que casaram com uma família alemã, von Senheim, que chega também do Olaf Haraldsson. Daí eu comecei a procurar os documentos históricos, porque não é só falar. Tem muita gente que fala, queria provar realmente, e eu fiz um livro, tá aqui com 400 páginas, só da minha avó até o Olaf Haraldsson. Incrível. A primeira página aqui, as primeiras páginas, que eu preciso para ver pela câmera, é assim, coloquei, isso aqui é só o índice. Minha avó, bisavô, daí que eu não consigo mais chegar, né? Daí, tipo, tudo isso aqui, geração, nome, falecimento, até chegar aqui, ó, tem 2 caminhos até a Condessa, né? Mas daí chega aqui, por exemplo, eu coloco, aqui começa a linhagem da família Blumer, e daí a partir de 1585, tudo que vai até 1100, daí já documentos históricos que eu procurei, mandei muito e-mail para arquivo, pegando diplomas, pegando cartas, para provar que alguém era filho que fulano era filho de ciclano. E daí, o meu livro basicamente foi, os primeiros capítulos são a parte de Limeira, peguei todos os descendentes Blumers, tipo, meus primos de quarto, terceiro grau, inclusive tem um parente famoso, o Elano Blumer, que jogou na seleção brasileira. Ele é de Iracemápolis, ele também é. Ele, você ouviu falar já, mas ele foi famoso você já ouviu falar do Elano? Jogou no Santos. Ele também é Blumer. Então eu peguei todos os Blumers aqui da região, coloquei nos primeiros capítulos, mas eu coloquei até a voz, não coloquei pessoas tipo, da minha idade, até a voz. Daí eu fiz um capítulo sobre o imigrante, né, o Rodolfo, que trabalhou na fazenda de Caba. Inclusive, ele escreveu uma carta para o Brasil, para a Suíça, explicando a situação da fazenda. Ele falou bem, mas ele falou bem para... Lógico, isso aqui é uma carta... eu tirei de um livro do século XIX, a carta dele aqui está em alemão. A original, escrita na mão dele, a gente não tem, né? Devia estar com a editora da época. Mas tem a que ficou no livro do século XIX, da revista. Então, eu falei um pouco sobre a fazenda de Cabra, tive que fazer pesquisas históricas, perguntar para os historiadores, porque eu não tinha muito conhecimento. Daí, a partir daí, foi no livro, só registros, entendeu? Só registros isso aqui é original escrito do livro de batismo, por exemplo. Só que eu tive que tirar foto, cortar. Esse aqui não. Esse aqui é do Blumer, mas esse aqui é. Então, por exemplo, aqui é de 1700. Então, se você pegar mais antigo, por exemplo, isso aqui, chega até aqui, por exemplo, isso aqui é de 1620. Ó. Eu peguei o livro na mão, sem luva, sem nada, e apenas tirei uma foto, e cheguei em casa, analisei, coloquei e imprimi. Só que a impressão veio só depois, eu fiz o livro na mão primeiro. Eu coloquei isso aqui fazer na mão. Um trabalho gigantesco. Eu fiz tudo na mão, imprimi, foi um trabalho gigantesco isso aqui. Eita! Isso aqui é só meu rascunho, isso aqui. Daí eu comecei a fazer, digitalizar mesmo, tudo que eu escrevi, tudo com citação histórica. Nada que eu coloquei no livro, eu inventei. Então, eu consegui provar. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu não lembro de cabeça tudo também, né? Mas, por exemplo, só um segundinho, tá? Com o Hohenzollern. Essa Bárbara que eu falei, que é a minha avó de 14º grau, creio. Quais são as ligações dela com o Olav Haraldsson? Vou fazer aqui calcular um parentesco. Porque, como eu falei, esse genealogista, o Patrick Ville, já fez tudo isso, só que ele não colocou fontes.
Nada, não é um problema dele isso. Genealogistas geralmente não está preocupado muito com fonte. De certa forma, eles estão, mas eles estão mais focados em plebeus mesmo, tipo, não na parte histórica, entendeu? Então eu tive que fazer essa parte, tá? Então, se pegar, por exemplo, só um segundinho, tá? Vocês podem cortar isso aqui, mas só um minutinho. Vou cortar aqui. Por exemplo, se você pegar a Bárbara, ela vai ter toda a linhagem dela von Hohenzollern até um certo ponto, que daí entra von Sargans, que é tudo da Suíça. Que daí entra numa parte que é von Sachsen, von Bayern, da Baviera, von Sachsen, da Saxônia, daí, como eu falei, chega nesse Magnus, que era von Sachsen, que ele era filho do Ordulf von Sachsen, também chamado de Otto, casado com Ulfhilde, que era filha do Olav. E quais são as provas que eu tenho que Olav Haraldsson teve uma filha mesmo? Daí já são sagas mesmo, tá? São sagas que não só do Snorri, tem outras que falam tipo do Teodóricos Mônacos, fala sagas mais antigas que o Snorri. Livros históricos do século XIII falam sobre isso. E também o nome dela, né? Desculpa, o nome das filhas do Magnus já eram alemãs já. Elas chamavam Ulfhild, em homenagem a Ulfhild, que era filha do Olavsson, né? Que era filho do Olavo, né? Então, tudo que eu fiz para chegar da Bárbara von Hohenzollern até essa linhagem foi com documentos históricos. Tipo, nem que seja provando por meio de sagas, eu coloquei tudo, por exemplo, pegar meu livro aqui, eu coloquei tudo de imagens. Só um segundo. Tipo, tudo impresso, não tem nada, tudo bem argumentado, sabe? Então, assim, esse livro serve para quem? Lógico, para o pessoal da universidade, Bloomer, mas não só, né? Serve para todo mundo de Glarus, basicamente. Porque todo mundo em Glarus, todas as pessoas em Glarus são descendentes dessa Bárbara. Tá? Tudo, porque Glarus tem quantas pessoas hoje? Creio que habitantes deve ter no máximo 20 mil pessoas hoje em dia. Aqui, ó, total 12 mil população, de 2018. Deve ter hoje uns 17 mil. Todas as pessoas, não todas, mas todo mundo que é desse nessa região cheguem na Bárbara. E a gente sabe por meio do livro do Kubler-Muller que mapeou tudo e a gente pode provar pelo livro das igrejas. Só que então esse livro serve para todo mundo de Glarus. Portanto, que eu vou tentar na Suíça publicar ele lá. E também serve para qualquer pessoa que tenha uma linhagem nobre, porque às vezes vocês falam que o príncipe da Inglaterra tem. Mas só que para ele chegar em Olavo Haraldsson, são muitas linhagens. Ele deve ter mais de 30. Eu só tenho 2. Por quê? Porque chega na Bárbara e da Bárbara tem 2. Só que ele vai ter, eu já fiz aqui um cálculo, ele tem mais de 30. O Harry, o príncipe Harry, por exemplo. Tá, ele chega em Olavo Haraldsson por muitos caminhos. Mas tem alguns reis que não têm alguns reis que faleceram sem descendentes, tá? E não só o Olavo Haraldsson, tipo, dá para provar, eu vou fazer um spin-off aqui do livro também, dá para ir pro Rolo também, dá para ir pro... Eu ia até comentar. Porque tem relação, né? E a família real fala muito por causa do Rolo da Normandia, né? O Rolo, sim, por causa da Normandia, porque ele conquistou a Normandia, daí foi até o Guilherme, daí lá teve os casamentos, chegou na parte... queria falar com mais dados aqui, só que eu não tô conseguindo abrir de cabeça, é complicado lembrar. Mas só um segundinho. Entrando aqui no meu login. Mas sim, o Rolo, ele é fácil de provar. Só que o Ragnar já não, já é mais um mito já, sabe? Mas, quer ver? Rolo... Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Achei. Então, por exemplo, se você pegar
com a Bárbara, por exemplo, com o Hohenzollern, dela vai ter. Como vai chegar da Bárbara até o Rolo? Bárbara com Hohenzollern, vou falar um por um. O pai dela chamava Johann Christoph Hohenzollern. Não vou falar bisavô, senão não vou conseguir falar tudo, mas vou falar assim, o próximo. O próximo era Ulrich Philipp von Hohenzollern, daí era Ulrich VIII von Hohenzollern, Albrecht von Hohenzollern, daí a mãe dele, desse Albrecht, era Elisabeth von Wartenberg-Sargans, que o pai era Johann von Wartenberg-Sargans, Vass, daí Rudolf IV, Rudolf II, Hartmann I, Rudolf I, daí chegou nos contos de Montfort, né? Hugo von Montfort, Elisabeth von Bregenz, tudo isso aqui é Suíça ainda. Daí agora vai chegar no Ulfried von Bayern, daí Heinrich von Bayern, que era também importante, né, da Baviera, daí esse Heinrich era dos Guelfos. Né? A mãe dele era Judith, né, von Flandern, e essa Judith von Flandern era filha de um Balduin von Flandern, que era casado com uma Eleonora von Normandie. E ela era filha do Ricardo II, do Ricardo I, do Wilhelm, do Guilherme Langschwert, que era filho do Rolo. Então, assim, tudo isso dá para provar com documentação, tá? Então, eu só escolhi a parte do Olavo porque eu gosto do Manuel, então achei, vou fazer um livro sobre isso, sabe? Só sobre como conseguir provar com documentos. E agora eu pretendo publicar, mas assim, eu acho que não vou procurar na editora, fazer isso sozinho mesmo, talvez em PDF, em EPUB, quem quiser ler, porque tem muita coisa de história aqui, muita, tudo bem documentado, sobre as casas suíças, da Idade Média, sobre algumas personalidades da Alemanha, da Idade Média também, que passam para chegar até o Olavo, entendeu? Nossa, muito interessante. Meio complicado de explicar, porque eu nunca tive que explicar isso para ninguém, entendeu? É a primeira vez que eu estou explicando isso para alguém. Nossa, mas você é muito interessante a história, porque você pega, são várias linhagens, e aí até chegar o trabalho que tu tivesse todinho dos recortes, até chegar lá no Olavo Santos, meu Deus. Porque o que eu tive que fazer primeiro? Primeiro eu tive que descobrir se tinha linhagem. Depois eu tive que procurar os documentos. Só que para procurar os documentos, qual que era? Eu não fui tipo nossa, vou procurar em tudo. Não, eu tive que achar livros importantes de história que falavam sobre essa família. Daí, nos livros, eu procurava citações de documentos que falavam de quem era filho de quem. Achava notação, documento tal. Daí mandava um e-mail pro arquivo. Daí, às vezes, o arquivo cobrava 10 euros por um documento. Às vezes, muitos de Württemberg, na Alemanha, Baden-Württemberg, estão tudo online. Isso é legal. Pô, achei aqui já, que legal. Só preciso, às vezes, transcrever um pouquinho aqui. Lógico que não transcrevi os documentos inteiros. Mas eu fiz peguei onde estava apenas anotado que era filho. Entendeu? Então, assim, deu um grande trabalho nisso. E por isso que ficou tão extenso o livro. Daí chegou na parte escandinava, eu não conseguia ficar só tipo, falando, filho de tal. Não, eu tinha que mostrar quais sagas está anotado que Ulfried é filho do Olavo. Quais sagas estão anotadas que, ou não sagas, mas também documentos de igreja. Tem alguns, por exemplo, o Necrologium, que é o Necrologium. Essa pessoa fundou um mosteiro, muitos desses antigos fundavam mosteiros. E os padres, os sacerdotes, faziam um livro de morte, para anotar a morte, para rezar para eles. Então lá tinha, tipo, sei lá, Magnus, filho de Ordulf, faleceu num tal dia. Então, daí você já conseguia ter mais uma prova fora dessa parte literária. Porque não, eu até mandei já mensagem uma vez para nem lembro para quem foi para um professor na Islândia sobre isso. Ele falou: as provas que nós temos de que o filho era filho de Olaf Haraldsson estão nas sagas. E também por questão do nome. Mas, lógico, invenção? Eu creio que não, porque tem essa passagem do nome Ulfried para as gerações anteriores. Desculpa, para os descendentes, entendeu? E é um nome que não era muito comum, tá? Para chegar na Alemanha, por exemplo. E tinha também relação do Magnus, que era do Ordulf, que era o marido dela, com o filho do Olaf, o Magnus. Também chamava Magnus, tá vendo? O Olaf tinha uma filha, Ulfhild,
casou com Orduf e tiveram um filho chamado Magnus. Magnus era uma homenagem ao irmão do filho, chamava Magnus também, que era o filho do Olaf Haraldsson. Então, toda essa relação de nomes, você achar elementos fora da Escandinavia, fora do mundo escandinavo que mostram isso, fortalecem o argumento, entendeu? Não é falar apenas, era filho dele, entendeu? Então, por isso eu preciso mostrar tudo isso no livro. Entendi. E, assim, acho que a grande pergunta também não quer calar é quem foi este personagem tão, assim, também... O Olaf Haraldsson. O Olaf, no caso, esse personagem tão misterioso, assim, em termos de... Misterioso que eu digo porque, apesar da gente ter o contato com a saga e saber certos detalhes, ele, para mim, ele apareceu em Vikings Valhalla muito assim. Você tem que me contar, beleza? Eu não assisti. Ele era maldoso, era isso? Isso. Ele tinha o lado da vilania naquele estado lá, mas, ao mesmo tempo, um personagem que ficava também, às vezes, acovardado em certas situações. Então, precisava tirar vantagem para poder conseguir, e tinha essa relação, lógico, com o filho, né? E o filho vai ser depois criado... O Magnus é citado. O Magnus é citado. A filha não. A filha não aparece. Não, é isso que é bem interessante, mas que a filha nem é citada. Porque não foi tão relevante. Ela apenas... Lógico que ela foi relevante, desculpa. Ela foi relevante para criar um laço com a Alemanha. Com a Saxônia, claro que não foi relevante, mas não para a história do Vikings, entendeu? Mas, assim, como ele era, aí já é um tema que eu estou estudando já há alguns meses, só que eu dei uma pausa faz um mês, mais ou menos, assim, por causa que eu tava muitos alunos noruegueses meus entrando de férias, precisava dar muita aula, então estava dando sobrar tempo para escrever, mas eu posso falar um pouquinho. O Olav, as menções a ele são nas sagas, são alguns livros históricos, o Theodoricus Monachus, o Algrip, né, também, que são livros que não são do Snorri. O Snorri pegou influência nesses livros para escrever. Também não temos certeza se ele tinha esses livros em mãos, mas por meio da genealogia de livros, assim, eles conseguem, foi uma cópia desse livro, tal. Então, basicamente, a gente sabe que o Olav teve uma infância com o pai adotivo dele, na Sigurdsir, porque... desculpa. E ele foi posto como para sair como viking, né? Porque o viking era uma profissão, né? Tipo, andar a viking, né? Como se assim, já desde os 15 anos. Então, tudo que estão na saga sobre ele é mais a parte viking dele, que era interessante contar, que tudo também foi tirado de poemas escáldicos. Então o Olav pegou lá, lógico, tinha os livros, como eu acabei de citar, históricos que não foram, que o Snorri pode ter usado ou não, mas também tem os poemas escáldicos que o Snorri usou. E ele tirou muita informação daí, dá para falar sobre ele. Então, essas batalhas, que ele teve 20 batalhas mais ou menos, estão todas citadas no poema escáldico Vikingavisur, que eu coloquei no livro também. Batalha, primeiro ele foi para a Inglaterra, devastou Canterbury, depois ele foi para... Falam que ele foi batizado já quando criança pelo Olaf Tryggvason, só que tem uns historiadores que falam que não, pode ter sido ou não, só sei que a gente só sabe que ele foi confirmado como cristão na Normandia, quando ele estava fazendo ele foi chamado para defender alguns territórios lá, e ele acabou, e como ele tinha uma boa ligação com a Normandia, com o Ricardo, né, ele foi confirmado lá. Então ele era pagão desde criança, pode ter sido cristianizado novinho, já entrou no mundo de guerras, de batalhas, desde os 15 anos, e daí aconteceu que teve, mas quem estava sempre no pé dele era o Knut, entendeu? Que tentou, que expulsou ele da Noruega, né? Daí teve a expulsão, daí ele foi para a Suécia buscar abrigo com Anun, que era o que ele era dele, era parente, mas era parente de casamento. Agora me deu um branco agora nisso, mas depois eu posso procurar e falar melhor. Mas ele foi buscar, teve ajuda e voltou para a Noruega,
Então, um resumo muito simples, tá? Foi para a Noruega com o apoio dos suecos para guerrear contra os noruegueses que estavam sendo apoiados por Knut. Então, assim, eles não queriam o Harald, o Olav na Noruega, porque ele era muito violento na questão de impor o cristianismo. Então, muitos perdiam terras com isso. Então, meio que criaram um complô contra o Olav. E aconteceu, teve a guerra em Stiklestad, em 1031, que ele foi... Opa, desculpa, 1030, né? Que ele foi morto. Só que, nesse período, tudo isso foi narrado detalhadamente, ano por ano, por Snorri. E durante nessas narrações, na saga de Olav Haraldsson, no Heimskringla, tem outras versões, mas a mais ampliada que o Snorri também publicou. Mas, basicamente, nesses capítulos finais da vida dele, que ele estava se juntando ao exército, tinha alguns apoiadores noruegueses, sim, com ele, para voltar para a Noruega, para combater os outros noruegueses que estavam com o apoio de Knut. Ele fazia alguns milagres, tipo, curava alguns doentes. E daí aconteceu que ele faleceu. Só que daí, alguns dias após o falecimento dele, já começaram a ver que o corpo dele estava curado, né? Então daí já começou uma história totalmente litúrgica aí. E que ele falando que ele fazia muitas missas durante esse recrutamento dele. Então, ele já era muito cristão, impunha muito cristianismo, e ele também tinha muito apoio de padres ingleses. Eu esqueci o nome de um agora, muito importante, mas para justamente trazer o cristianismo para a Noruega. Isso criou uma raiva entre os fazendeiros noruegueses, entendeu? E daí, enfim, só tenho um parênteses aqui porque eu esqueci de mencionar isso. Daí começou os milagres pós-mortem dele, né? E daí ele foi canonizado. Foi canonizado, agora não lembro exato a data, porque eu ainda não cheguei nessa parte no meu livro. No momento eu estou escrevendo a parte dessa volta dele para a Noruega, antes da Batalha de Cristal. E daí eu vou ter que procurar alguns livros do século XII que mencionam cânticos, também que mencionam o Olavo como um santo já. Então daí é que ele foi dado como um santo, mas assim, nada das sagas que eu me lembro agora falou dele como um traidor. Na verdade, ele foi traído pelo povo norueguês, que tudo bem, era muito perseguido por ele, entendeu? Essa é uma visão muito interessante, porque a série realmente trouxe ele numa luta ferrenha, né, contra pagãos, um grupo de pagãos que tem na série, criada pela Erik Stotter. Aí tem aquela questão, né, também desse conflito com o Knut. Ele acaba, inclusive, morrendo. Isso mostra, inclusive, ele morre nesse lugar que tem lá, que tem... Estava de uma pedra, em cima de uma pedra, tem imagens. Onde eles estavam naquela reunião meio que pagã lá, então tem os pagãos, então a Freyja realmente mata ele, e o Knut fica com o filho, o Magni, só que o Magni é um louco na série, tipo assim, criaram uma imagem do Magni querendo converter o pai, chegando naquele território que ele precisa fazer a conversão, porque ele descobriu que o pai dele fez milagres, e era assim, eu acho que deram uma distorcida legal do que tu contou. Com certeza. Foi uma distorcida eu acho triste isso, porque assim, eu sou super a favor, eu acho muito legal séries históricas, mas assim, se é pra ser uma série histórica, põe um ponto de vista plausível, né? Eu acho legal, assim, por isso que eu perco um pouco a vontade de assistir. Se perder um pouco na questão histórica, eu acho complicado, mas o que eu falei é o que eu estou estudando, tá? Tô analisando as sagas, muito material também de secundário, mas como traidor, não. Ele não, ele apenas... É que muitos historiadores falam, a gente só sabe do Olav Haraldsson bastante sobre ele no período de guerra. Pós-guerra, a gente não sabe muito, porque os poetas escáldigos não tinham muito o que contar. Inclusive, ele meio que aparece como se fosse um traidor do próprio irmão dele, né? O Sigurd. Então, o Sigurd, na verdade, aparece como um menino ainda. Ele participa eu acho que ele não participa da Batalha de Stiklestad, mas ele não lembro de ter um conflito com o irmão dele.
Não, não. E porque na saga tem um conflito com o irmão dele. Desculpa, na série. Não, na verdade é com meu Deus, como é o nome do irmão dele? Acho que é na verdade é o Haroldo III, né? Que é também irmão dele. Não, é o Sigurd, que é o cabelo. Peraí, só um minutinho. Ou eles botaram lá na série, eita, que agora até, Agora que eu me escorreguei, só um minutinho. que até eu me perdi um pouco aqui, porque eu lembro que o Haroldo III da Noruega, que parece que é o. Peraí. Segundinho. Preciso fazer procurando aqui, mas eu acho que é o Sigurd, mas só um minutinho. Desculpa, Sigurd foi uma bobagem. O Haroldo Hardrada. Ah, tá, então tava certo. Como Sigurd na cabeça é Haroldo Hardrada, isso. Isso, o Sigurd foi tava pai tentando dos lembrar do dois. Hardrada, Ele é pai dos dois, só que eles têm pais diferentes. Né? Ah, tá. Enquanto o Haroldo, ele é filho do Sigurd Sir, que foi o padrasto do Olavo, o Olavo era filho do Harald Grenske, que foi morto pela esposa dele, entendeu? Então, assim, mas eles são meio irmãos. Só que nas sagas, o Hardrada, ele é apenas mencionado, do Haraldsson, até onde eu cheguei, né? Como o irmão dele, tipo, o irmão mais novo, que não chegou a participar de 5 estátuas, mas ele estava lá perto. E basicamente foi isso, mas como traidor mesmo, eu não tem isso. A maioria das, como eu falei, a informação mais vasta que a gente vai ter é das batalhas, porque daí já são narradas por poetas escáldicos, entendeu? Sigvater, por exemplo, ele narrou todas essas batalhas do Olav e o Tar também, né? Por estrofe. Tipo, primeira, segunda, enumerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é legal. Porque, como muitos historiadores escandinavistas falam, a gente pode pôr uma certa confiança nesses poemas. Por quê? Porque um escáldico que conviveu com o rei iria mentir por um grupo de pessoas sobre o que ele fez. Todo mundo saberia que ia ser mentira. Então tem uma certa credibilidade. Então, quando o Snorri ele pega esses poemas e coloca na Heimskringla, ele está meio que interpretando, mas ele cola o poema, ele copia as palavras. Então, tem uma interpretação dele, tanto que muitos escandinavistas hoje alteram alguns erros que o Snorri cometeu na própria saga de Olavo. De falar que ele era apoiado pelo Knut desde o começo. Na verdade, ele tinha o apoio do Thorkell, que era um viking, que daí os dois invadiram junto a Inglaterra, né? Que está isso nas crônicas saxônicas, mas não está o Olavo sendo citado lá. Mas dá para entender isso por meio de outras fontes que combinam. Assim. Daí ele vai para outras regiões, vai para a Finlândia, para a Estônia. Então dá para a gente ter um bom conhecimento da vida dele, que eu estou prometendo no livro, essa parte já terminei. Mas a partir desse momento que ele para as batalhas e vira rei em 2014, 2015, daí meio que não tem muito o que falar sobre ele. Até que ele é expulso, claro, daí já pega outras, já obras francesas que falam sobre ele, né? Daí ele é expulso e tal. Mas o Snorri narra isso, mas sem os poemas escáldigos como base. Ele apenas narra. Ele é expulso por Knut, ele volta para conquistar, com o apoio do Anund, da Suécia, que também tinha medo do Knut, e ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo e sendo santificado. Entendeu? Canonizado. É bem interessante mesmo essa diferença. Porque assim, a série ela quis focar praticamente na Frey, né, e no Leif, principalmente naquela descoberta, né, talvez dos novos territórios lá da Groenlândia, aquela coisa toda. E quando foram pegar esses personagens, aí eles quiseram mesmo... O Leif aparece, eu acho, né? Hã? O Leif aparece? O Leif aparece. Pra ser sincero, esse é o primeiro episódio. É que eu vi um ator islandês que faz o Olavo, eu acho. É um ator bem famoso da Islândia, mas eu não sei porque eu parei. Falei, putz, não tem nada a ver. Não vi isso aqui. Não, nem ia me confundir, entendeu? Ia me confundir. Nem termine esta série. Você vai ficar com raiva. Mas eu assisti o Vikings da segunda temporada, achei legal. Eu não sei porque eu parei. Acho que eu tinha muita coisa para fazer. E, enfim, mas
Mas basicamente é isso, eu consegui provar com documentação e pretendo publicar, não sei como. E é isso. Uma outra dúvida sobre esse tema? Não, sim, para mim tá assim, foi genial a entrevista. Não até te falo, não termine a série porque você vai dizer traíram meu parente dessa série. Mas é verdade. Mas assim, eu não, na questão agora eu não fico falando isso, eu não vejo. É lógico que é muito legal para mim, eu gostei de ter essa descoberta. Foi uma coincidência muito grande, para ser sincero, tipo, da aula de norueguês, eu pesquisando da minha família, descobri isso aqui. Mas qualquer pessoa, porque se a gente calcular, um cálculo básico, que o Lau Haraldson pegar toda essa linhagem, é o meu 30º avô. Então ele deve, 30º grau, tem 30, tem 29 antes dele. Se você pegar tudo isso, a gente tem mais de 20 milhões de avô de 30 graus, de 30º grau, mais de 20 milhões. Então, assim, lógico que vai chegar algum momento de dizer que, sei lá, todo mundo é descendente o rei inglês lá do Branco agora, o principal rei inglês, que todo mundo fala, das séries. Meu Deus. Fala o nome de um rei inglês aí, bem famoso, de 1050, por aí. Lembra? Peraí. Nossa, em ingleses. Deu um branco agora fenomenal na minha cabeça. Peraí. Alfredo. Alfredo. Todos os ingleses são descendentes de Alfredo, mas não conseguem provar. Tem Atlestan depois, Eduardo, isso tem um monte. Tudo. Só que não conseguem provar. Porque assim, ele teve muitos filhos bastardos, com certeza. Com certeza. Ixi, já tem provado, o Alfredo teve vários. Mas é que tá, a prova que é complicado, porque você não. Porque entre o século XV e XVII tem muita perda de documentos de igreja. Entendeu? Por isso que eu meti na Itália. Eu já tentei pegar fazer uma descendência italiana até 1600, não consegui. Muita coisa na guerra sumiu na Alemanha também, mas na Suíça, porque não se envolveu em guerra, não teve perda nada de documento. É muito forte a documentação religiosa na Suíça. Então, você consegue chegar até 1600. Daí eu tive a sorte de, nesse último ponto, tipo, a partir daí não teria como ter mais registro. Tava lá a baronesa von Hohenzollern. Então, por isso que consegui abrir o leque nobre. Entendeu? Mas assim, é uma coisa que todo mundo tem, mas não consegue provar. Mas quando consegue, eu fiz um livro. Então, uma pessoa fala, ok, vivendo bosta, sabe? Desculpa falar essa palavra. Mas eu acho legal, eu meio que gosto de histórias. Não, eu acho legal também. Eu acho que ainda tem também aquele lance, porque, tipo, ainda tem aquele, às vezes acontecia de bastardo assumir, porque acabou a linhagem, às vezes, não é, aí tem que um assume, coloca no sim, é normal. Mas daí, mas se for mais antigo, não tem como provar, né? Isso que é mais complicado. Assim, lógico que o Knut teve muitos filhos. Se eu pegar a lista aqui, todas as situações dos filhos do Knut, quer ver? Acho que tem mais de 15, 20 filhos. Só que, tá, como a gente sabe que ele teve esses filhos? Porque tem documentos que falam tal filho dele. Só que, como a gente vai saber agora quais são os descendentes deles? Eles eram insignificantes, entendeu? Para o mundo na época. Então, e também se você for levando com o tempo, chega um ponto que começa a ter plebeu, porque a mulher, filha de alguém importante, foi chutada da família, teve um filho com uma pessoa plebeia, que não teve registro nenhum daí. Então é normal, claro. Então, assim, na Suíça tinha muitas famílias nobres, principalmente do leste suíço, né, Neglaros, nessa região. Então, basicamente, todo mundo dessa região consegue ter a prova por meio desses documentos de igreja, entendeu? Entendi. Nossa, muito interessante. Assim, foi uma das histórias assim, mais interessantes passadas. Mas como eu falei, por eu estar falando isso para uma pessoa pela primeira vez, ainda posso ter falado algumas coisas muito emboladas aí que não faz muito sentido, mas tá tudo bem provado no livro. Eu vou publicar isso no EPUB, dá para consultar, quem tiver curiosidade. Mas realmente foi uma mistura muito grande de vários temas. Genealogia, parte histórica da minha cidade, parte histórica da fazenda de Bicaba, famílias alemãs da Suíça, até chegar na escandinavística, mexer com sagas. Então foi tipo uma multidisciplinar mesmo, sabe? Eu tô fazendo isso já desde 2020,
2. Nossa. Só agora eu tô vendo da forma que eu consegui. Eu comprei uma impressora, falei, não vou. Comprei uma impressora muito boa aí, tipo, paguei uns R$ 1.500. Vou imprimir eu mesmo. Comprei um papel de impressora, imprimi e falei, vai ficar desse jeito. Talvez eu mando encadernar, pode ter só um exemplar meu. Eu vou estar feliz. Mas daí eu ponho no EPUB para internet, não de graça, não vou cobrar de ninguém isso aqui, tipo. Não é uma coisa que eu cobraria, porque foi uma coisa de hobby mesmo. E só que, como eu falei, está tudo muito bem fundamentado com fontes. A bibliografia está mais de 10 páginas. Nossa, então É vai ser um tudo com excelente fonte. livro. Não é nada. É que você pega muita coisa de genealogia, não tem fonte, né? Daí, cadê? É complicado. Daí, Verdade. daí qual a graça para o historiador, né? Eu acho que tudo tem que mostrar de onde tirou isso, né? Uhum. Para a gente encerrar, eu queria que tu comentasse assim, os teus projetos, né? Vai ter o negócio do livro, né, que vai ser publicado. O meu projeto é o Se quiser seguinte, no contar do teu momento... curso também. O meu projeto nesse momento é finalizar esse livro. Pelo menos estou numa parte que eu estou no final da vida do Olaf Haraldsson e eu preciso finalizar isso e eu não estou com tempo nesse momento. Eu preciso de umas férias para fazer isso. E eu dou aula de norueguês, né? Eu tenho www.cursodenorueguês.com.br. Basicamente vivo disso, dando aula de norueguês para brasileiros que moram na Noruega, né? Até tem brasileiros que querem aprender norueguês por hobby. Tem um aluno ou outro que gosta, mas meu foco mesmo, o grosso mesmo, está na Noruega. Pessoas que vão para lá, às vezes sem ter uma noção nem de inglês e precisam aprender norueguês. Então, eu ajudo essas pessoas, dou aula para elas. Tem um Instagram também que eu posto muita coisa de graça. Meu site tem muita coisa de graça. Talvez eu faça um doutorado, não sei. Talvez eu possa até usar isso aqui de alguma maneira para um doutorado, para já facilitar alguma ideia, seria pensar. Basicamente é isso. Minhas aulas e terminar esse livro. Algum artigo eu posso escrever no futuro. Talvez eu até pensei em falar com o Neve de fazer um artigo só sobre o Olaf Haraldsson. Assim, pegaria só essa parte do meu livro, porque é que tá mais de 30 páginas dele no livro. Não vou colocar num artigo. Um artigo de uma revista com 30 páginas. Tem que dar uma enxugada. Talvez eu. Daí fazer tipo uma bibliografia dele. Uma biografia dele, entendeu? Uma biografia sobre ele. Então, talvez seja uma. Porque não tem em português, então eu não sei. Na Noruega tem. Tem uns 3 livros bons só sobre o Love. Mas eu pensei talvez em fazer isso, falar com o Johnny Langer, do Neve, mas eu não. Mas precisaria de tempo agora para resumir tudo isso. Nossa, Eu acho que ele ia gostar bastante. Um posso tema ver. assim. Ainda mais trazer essa pesquisa todinha, assim. Acho que Não, acho que precisa toda não, porque daí já não mistura, tá. já sai do tempo da história, né? Mas pelo Sim. menos fazer um apanhado biográfico dele, ou pelo menos assim, desde das famílias europeias, desde o Magnus von Sachsen, que tem a mãe Ulfhild, que é filha do Olav Haraldsson, fazer uma narração de 100 anos, mais ou menos, que são 100 anos que se dividem eles, mais ou menos. Porque todos morriam muito cedo, né? É verdade. Então, o Olavo morreu com 30 anos. Ele nasceu em 1900. Não dá para saber exato quando ele nasceu. A gente calcula o nascimento dele por meio de menções nas sagas. Ele tinha 15 anos nesse evento. Então, dizem aí que ele morreu que ele tinha uns 30 anos. Deixa eu calcular aqui. A data de nascimento dele fica entre 1995 e 1997, falecimento, daí sim, 2030. Né? 2030. E dizem que foi 29 de julho, por causa do eclipse solar que teve. Eu estou falando tudo isso no livro. Agora eu não vou conseguir lembrar detalhes. Mas é interessante. Assim, por ser períodos curtos de tempo, 100 anos passa 3 gerações. Entendeu? Hoje em dia, 100 anos é uma geração quase, uma geração em um terço, sei lá. Desculpa, não. 100 anos hoje em dia não é uma geração completa, né? É Quase verdade. uma geração completa, quase. Né? Bom, então é isso. Acho que então, meu site é www.cursodenorueguês.com.br. Podem visitar lá, que tem muita coisa norueguês, mas não tem muita coisa assim de iniciante. Eu coloco mais no meu Instagram, que é curso norueguês também. Daí lá eu coloco bastante coisa. E é isso.
Nossa, só tenho assim que te agradecer. Obrigada aqui por ter feito a entrevista. Imagina, Marcelo, Muito muito legal. um tema Fiquei assim. até pensando, nossa, eu nunca dei entrevista na minha vida, vou ter que falar do meu livro, que eu. É assim, certas coisas a gente nem tem como se preparar. Porque isso aqui, como eu vou preparar tudo isso aqui? Então, foi muita coisa que veio, que eu lembro das minhas pesquisas, mas vai estar tudo muito bem explicado no livro, nessa parte. E a parte de neuroguia, somente já tem tá muito mais na minha cabeça, eu mexo com isso o dia inteiro, né? Então, quem quiser aula, conhecer um pouco mais da língua, pode entrar em contato comigo. Ah, tá certo. Os links vão estar tudo lá na descrição do vídeo. Pode deixar, a gente coloca lá na descrição todos os links do. Posso também colocar o link da minha. Ah, não falei do meu mestrado, né? Meu mestrado, só para finalizar, foi na USP também, o Mário Viaro, um dos maiores que mexe com etimologia no Brasil, etimólogos no Brasil, e eu fiz uma comparação de palavras terminadas em são no norueguês e o português. Então, o norueguês tem, por exemplo, conclusão, no norueguês, conclusão, comparei com outras línguas germânicas, latinas, mas o legal é que nessa dissertação minha eu explico bastante da história da língua norueguesa. Então, eu posso deixar também o link da minha dissertação lá. Dá para pegar lá partes iniciais, vai ter explicando desde como foi o início do Riksmål, do Landsmål, e daí dá para consultar com certeza lá, aprender bastante. Ah, tá certo. Então, Yuri, novamente, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Eu vou parar a gravação. Tá. Ótimo.